Zé, bora lá pro bloco um. É isso, o Flávio Silvestre Alencar, que é o major da PM, foi pego aí num grupo, né, de Zap, né, foi flagrado dando ordens no dia lá da 8 de janeiro para a polícia retirar as tropas, recuar da grade de proteção. E aí ajudou na invasão do Supremo Tribunal Federal, e ele disse nesse grupo, na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso. E ele foi preso hoje, mais uma fase da lesa pátria. Pergunta para você, Zé, bola com você. O que significa a nova prisão de policiais do Distrito Federal para a investigação da tentativa de golpe de 8 de janeiro? Bom, primeiro foi um furo do G1 essa história, né? No dia 20 de dezembro, esse major mandou uma mensagem para um grupo de WhatsApp, grupo, né, de troca de mensagens entre oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles estavam comentando o risco de manifestações violentas lá no Distrito Federal, e aí ele veio com essa piadinha. Ah, na primeira invasão, sua manifestação deixa invadir o Congresso Nacional, kkkkkk. Teria sido só uma piada se, no dia 8 de janeiro, esse mesmo major não tivesse sido flagrado dando ordens para o batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal sair da frente do Supremo Tribunal Federal, que logo em seguida foi invadido pelos manifestantes. Ou seja, a prisão desse major é mais uma peça nesse quebra-cabeça e mais uma engrenagem na cadeia de comando do golpe. Está cada vez mais claro, Kennedy, você sabe isso tão bem quanto eu, que foi um golpe. Foi planejado efetivamente um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. E a cada nova investigação, a cada nova prisão, a cada novo inquérito, você vai descobrindo uma engrenagenzinha a mais, uma peça que estava faltando, e você vai reconstituindo a cadeia de comando. Esse major teve um papel fundamental, porque, do mesmo jeito que havia militares e policiais entrados na manifestação que foi organizada lá, tá, da Festa da Selma, né, para fazer aquela investida violenta contra os prédios dos Três Poderes em Brasília, havia também uma conivência planejada dos policiais do Distrito Federal para permitir que isso acontecesse. Isso passava pelo Anderson Torres, que estava preso e foi solto, porque era o secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, passava pelo comando da Polícia Militar, cujo comandante também foi preso, né? E passava pelo oficialato. Esse cara era o chefe do batalhão responsável pela segurança. Então, o que a gente tem? A gente já tem o Anderson, já tem ele, já tem o coronel-chefe da PM, e agora só falta uma pergunta. Quem mandou o Anderson desencadear essa operação toda, né? Quem será? Quem é E o a maior gente... interessado? Exatamente. Né? E, curiosamente, nessa data, o Bolsonaro tinha fugido para os Estados Unidos, junto com a turma do Fundão, que foi toda ela presa também pela Polícia Federal em outro inquérito, no caso do inquérito das fraudes dos cartões de vacinação, e tudo isso vai parar no Coronel Cid. Por quê? Porque o celular do Coronel Cid, que ele, ingênua ou estupidamente, manteve uma cópia na nuvem, e a Polícia Federal baixou essa cópia de todo o conteúdo, é que está alimentando todos esses inquéritos. Tanto o inquérito do dia 8 de janeiro, que levou à prisão desse major hoje, quanto o inquérito da falsificação dos cartões de vacinação, quanto os outros inquéritos, como o das joias, por exemplo, né? Eu, Kennedy, ficaria cada vez mais preocupado se eu tivesse Bolsonaro no meu sobrenome. Por quê? Porque cada prisão dessas vai acrescentando uma pedrinha a mais, vai acrescentando um potencial de delação a mais, vai acrescentando um elemento a mais para a condenação de alguém da família Bolsonaro. A mulher do Coronel Cid prestou depoimento na sexta-feira na Polícia Federal, no inquérito da falsificação dos cartões, e admitiu o crime. Ao admitir o crime, o que ela quer? Ela quer negociar uma redução da pena. Obviamente, ninguém admite um crime
se não tem um objetivo. Se ela já está negociando isso, o que estará fazendo o seu marido? Eu não sei o que ele está fazendo, mas se eu fosse o Bolsonaro, eu estaria preocupado, porque os indícios de que ele pode acabar se voltando contra o ex-chefe estão aumentando. Então, assim, o cenário do golpe está cada vez mais claro. Daqui a pouco a gente vai ter general envolvido nessa história. E, portanto, essa prisão desse major da PM é mais um elemento que leva aos mandantes do golpe fracassado. Olha, Zé, aí você está perfeito na análise e eu destacaria duas coisas. Uma é esse golpismo da PM, como que elas, nos últimos anos, foram radicalizadas ainda mais para a extrema-direita pelo Bolsonaro. O segundo destaque é o seguinte: ainda bem que o Brasil não está em guerra com ninguém, porque esse Mauro Cid era tido como um militar exemplar, primeiro aluno, não sei o quê. Você imagina um estrategista desse que deixa toda a estratégia dele na nuvem, né? No mundo de hoje. Ainda bem que a gente não está em guerra com ninguém. Os militares brasileiros, o governo Bolsonaro, ele tirou a cortina assim, ó, deixou todos nus assim. A preparação dessas figuras, Heleno, Pazuello, esse Cid, né? Tem um problema ali de, sabe, são analfabetos funcionais esses caras. Esses caras, a gente tem que revisar como que a gente faz doutrina militar no Brasil, como que treina a polícia militar. Eu voltei do Congresso há pouco, Zé. Teve uma leva de deputados aí eleitos assim, e muitos deles conservadores, estou falando, né? De extrema direita, militar, capitão não sei das quantas, coronel não sei das quantas. Os caras não sabem falar, Zé. Os caras têm dificuldade de concatenar raciocínio lógico, sabe? É um negócio, um nivelou tão por baixo. Cada vez que eu vou no Congresso Nacional, dou uma volta pela Câmara e pelo Senado, eu volto assim, assustado com o tamanho da encrenca que a gente se meteu. E esse pessoal vota, tem poder, e fica emparedando o governo, emparedando medidas progressistas. Essa CPI do MST, Toledo, eu sei que não tem nada a ver com um programa assim, é uma vergonha isso. É Não, uma mas tem a vergonha. ver. Tem a ver, porque quem é o presidente da É CPI? um desses aí, é um É o coronel. tenente-coronel Zucco, que É, foi declarado investigado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele foi investigado lá pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul como um dos incentivadores do golpe, dos planejadores do golpe do dia 8 de janeiro. Só que, como ele foi eleito deputado, ele agora tem foro privilegiado e subiu para o Supremo. Da primeira instância foi para o Supremo. E o Alexandre de Moraes autorizou a investigar. Então, o investigador do MST é investigado por golpe. pois é, Essa é a entendeu? situação que nós temos hoje. O jornalismo, você está certíssimo, a gente não pode normalizar essas coisas, entendeu? O jornalismo não pode ficar isentão, olhando para isso, como se é legítimo par da paisagem. Uma figura dessa, que é investigada por tentativa de golpe, está sentada na presidência de uma CPI para criminalizar um movimento social de 40 anos, entendeu? É uma brincadeira com a democracia brasileira. A imprensa tem que pegar, ter muito claro, sabe, o que é o que é fato e o que é doisladismo, o que é uma suposta isenção. Ô Zé, vamos falar aqui dos nossos camaradas que estão participando das interações aqui, ó. Eliane Brito, boa noite. Significa que o cerco está se fechando e que os que achavam que iam ficar impunes estão sendo encurralados. Boa resposta dela. O nosso companheiro Danilo Sotelo Rogério, está sempre com a gente aqui. Pode significar que não vai ter uma grande anistia, mas ainda é cedo para afirmar. Está um pouco descrente ali o Danilo, boa noite para ele também. Tem aqui o Veritas Vincit, né? A verdade vence, prevalece, em latim. Resposta: a justiça sendo feita, a lei deve ser cumprida. Boa resposta dele. Graziane Vocês Ramos não também sabiam, mas o Kennedy estudou latim, tá vendo? mais ou menos no colégio interno em Dom Bosco, lá em Ouro Preto, há muitos anos. 7ª e 8ª série com o Padre Jaci, craque lá dos Salesianos. Graziane Ramos está com a gente sempre aqui. Significa que outros milicos devem estar na mira da justiça. Bem, Zé, vamos ver se daqui a pouco tem mais interação para a gente. Vamos partir para a síntese aqui, que daqui a pouco nós vamos falar com o nosso camarada Jamil. O que Sim, vamos lá. significa, Zé, a nova prisão de policiais do DF, Distrito Federal,
para a investigação do golpe de 8 de janeiro. Significa um degrau a mais para a polícia descobrir os mandantes do golpe. Boa. Galera, vocês aí Porque façam uma enquete. Diga. essa coisa precisa, eu acho que, ficar mais clara, porque até então, toda a cobertura sobre o 8 de janeiro, ela enfatizou a participação dos militares, a conivência dos policiais, o acobertamento dos golpistas pelos comandantes militares que não deixaram que a polícia os prendesse na noite do golpe. Mas a gente não tinha elementos para afirmar que havia um planejamento desse golpe, que esse golpe foi organizado durante semanas. E quem eram os organizadores? Mas cada vez mais a gente está vendo a origem disso. Nada foi coincidência. A viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, junto com aquele staff de militares que acabou todo preso, que tinha policial, que tinha ex-militar, etc. A fuga do Anderson Torres, secretário da Segurança, para a mesma cidade, tudo foi arquitetado, tudo fazia parte de um plano, tudo era um golpe, uma tentativa frustrada. Felizmente, como você bem disse, Kennedy, nem para dar golpe esse pessoal tem competência, né? São os caquisto-golpistas, né? Os piores tentando dar um golpe, né? Mas, felizmente, nesse caso, a caquistocracia serviu para alguma coisa. É difícil a gente assim falar, né? Porque os generais presidentes foram a pior coisa que a gente teve na nossa história. A ditadura militar de 64, mataram, né? Torturaram e tal. Mas o nível do Bolsonaro e o golpismo dele, a defesa de um torturador como o Ustra, coloca ele no nível assim dos generais ditadores. Assim, é a pior coisa que a gente teve na nossa história. Acho que vai ser difícil chegar a um ponto tão baixo, eu espero. Tomara que, enfim, as futuras gerações não passem o que a gente passou. É compromisso civilizatório nosso escrever direito essa história, contar direito essa história e não deixar que ela apareça.